Olá pessoal, tudo bem? Conforme a gente discutiu na nossa videoaula passada, a teoria darwinista se baseia no processo de seleção natural. Nessa teoria, dentro de uma população, pré-existem diferenças entre os indivíduos. Essa diferença natural é chamada de variabilidade. A partir dessas diferenças, os indivíduos são selecionados de acordo com a capacidade de sobreviver e de deixar descendentes. Por isso, surge a ideia da sobrevivência do mais adaptado, que muitas vezes é representada ou citada como a sobrevivência do mais forte. O Darwin e o Wallace falavam a respeito da transmissão dessas características, apesar de não saberem explicar ao certo como isso acontecia. Ao longo do tempo, a população se tornaria diferente da população original, uma vez que as características benéficas que antes eram restritas a poucos indivíduos passam a ser cada vez mais frequentes nesse novo grupo. Ao final de um longo período, esses indivíduos se tornariam tão diferentes e modificados que acabam levando ao surgimento de novas espécies. Como eu já mencionei para vocês, nem o Darwin nem o Wallace sabiam explicar a origem dessas diferenças entre os indivíduos. Isso só foi acontecer na década de 20 com o ressurgimento dos trabalhos do Gregor Mendel. O Gregor Mendel é considerado o pai da genética. Ele era um monge. Em 1866, ele publicou um trabalho a respeito das características das plantas de ervilha e os padrões de transmissão dessas características. Dessa união da seleção natural e da genética, as técnicas modernas que permitiram que a gente estudasse a mutação, dessa união surgiu a teoria moderna da evolução, ou neodarwinismo, ou teoria sintética. Nessa teoria, as alterações acontecem no material genético dos indivíduos, no DNA, por eventos chamados de mutação durante a produção dos gametas. Então, da união dessas técnicas modernas, da genética, da mutação, com a ideia da seleção natural do Darwin, a gente produz o que a gente chama de teoria moderna da evolução, ou neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução. Aqui, eu tenho a ideia de que eu posso explicar a variabilidade a partir de eventos que acontecem a princípio ao acaso e que depois nós conseguimos, de certa forma, manipular, no caso das mutações, para produzir características que são benéficas. No caso aqui, a variabilidade existe, é explicada pela mutação, pelos movimentos causadores de variabilidade. Depois, essa variabilidade é selecionada e no final eu tenho indivíduos adaptados. Igual esse esqueminha aqui do canto direito de vocês. Eu tenho uma variabilidade inicial, uma seleção representada pelo funil, e no final do processo eu tenho um grupo adaptado, ou seja, um grupo com características que são interessantes, benéficas para esse novo ambiente. Como eu também disse anteriormente para vocês, o acúmulo dessas diferenças pode levar à formação de novas espécies. Esse processo é conhecido como especiação, e para que ele de fato ocorra, são necessários alguns passos. Olha lá, para eu ter novas espécies, para eu ter especiação, eu preciso dos seguintes passos. Primeiro, a variabilidade, as diferenças que já existem. Depois, eu preciso da seleção natural. E por último, eu preciso do isolamento reprodutivo. É interessante notar que geralmente esse processo de produção de novas espécies quase sempre se dá após um isolamento geográfico, ou seja, o isolamento de duas espécies ou dois grupos a partir de uma barreira geográfica, um rio, uma montanha, um vulcão, por aí vai. Olha que interessante, nesse primeiro caso aqui, de tipo de isolamento ou especiação, nós temos a população original, o primeiro passo de formação de barreira, o segundo passo, o isolamento reprodutivo, e no final, novas espécies que estão em equilíbrio nessas novas áreas. Ou seja, primeiro eu tenho um grupo original, depois alguma barreira ambiental causa a separação desses grupos. Ao longo do tempo, com o acúmulo das diferenças ou o acúmulo do processo de seleção, eu consigo produzir, no final, duas novas espécies. Esse isolamento reprodutivo, posterior ao isolamento geográfico, ele pode acontecer de duas formas.
Ele pode ser pré-zigótico, que acontece em qualquer situação onde a fecundação fica impedida, ou seja, quando eu não tenho união de gametas, ou ele pode ser pós-zigótico, ou seja, ela produz uma prole que é estéril. Por exemplo, a produção das mulas. Quando eu junto um jumento e uma égua, quando eu reproduzo um jumento com uma égua, eu produzo uma prole estéril, eu produzo uma mula que não é capaz de deixar descendentes. Interessante isso, né? Toda essa história evolutiva pode ser representada de alguma forma. Tudo que eu estou falando aqui, de evolução, de mudança ao longo do tempo, de novas espécies, a gente pode representar de uma forma gráfica. Para essa forma gráfica de representar, eu dou o nome de árvore filogenética ou filogenia. E eles são diagramas com relação de parentesco entre as espécies. Essa abordagem ela é moderna, ela utiliza todas as técnicas que a gente tem hoje, de DNA recombinante, de sequenciamento, de fósseis, de antropologia, de paleontologia, tudo que a gente puder unir para, de fato, colocar as espécies em ordem, pode ser utilizado para produzir uma árvore filogenética. Olha que interessante. Essa história dos seres vivos, ela é colocada da seguinte forma. Nas pontas dos ramos, eu tenho as espécies atuais, as espécies de interesse. Conforme eu vou descendo da minha árvore filogenética, eu tenho alguns nós que eu vou encontrando ao longo do caminho. Cada nó representa o ancestral comum mais próximo dessa espécie. Ou seja, para A e para B, o ancestral comum mais recente está aqui. Ou seja, eu represento aqui o momento em que essas espécies se separaram e se tornaram de fato duas espécies diferentes. Se eu andar pela minha árvore filogenética mais um pouquinho, eu vou encontrar que existe mais um nó aqui. E esse nó separa o ramo de espécies do lado AB do ramo de espécies do lado CD. Quando eu olho aqui embaixo, nesse outro pontinho amarelo, eu encontro o ancestral comum mais recente de todas essas espécies. Lembrando que eu represento as espécies atuais na ponta dos ramos e as ancestrais na base da árvore filogenética. E olha que interessante, essa ideia de filogenética não é algo totalmente recente. Quando a gente pensa em seleção natural, a gente pensa no Darwin, certo? O Darwin, no seu livro A Origem das Espécies, publicou no seu manuscrito a seguinte imagem. Ele diz, I think, e aí ele desenha uma árvore filogenética, com seus ramos, os seus nós. Para o Darwin, a evolução não acontecia de forma linear, ela acontecia de forma ramificada, exatamente como os ramos de uma árvore. Portanto, essa representação dentro do manuscrito do Darwin se trata de uma árvore filogenética, sim. Quando a gente fala de processos evolutivos, a gente está falando de mudanças, né? De separações, de ancestrais comuns, novas espécies. E para que isso aconteça, eu tenho que ter um evento muito interessante, que é o evento das extinções. As extinções nada mais são do que o desaparecimento de espécies. E essa extinção pode acontecer de duas formas. Ela pode ser em massa, ou seja, quando eu tenho várias espécies desaparecendo ao mesmo tempo, ou ela pode ser apenas de uma espécie em um determinado momento. Essas extinções, em geral, são naturais, mas ultimamente a gente tem observado que esse fluxo, ou esse nível de organismos extintos ou quase extintos tem aumentado. Isso está muito relacionado com a ação humana no ambiente. Olha que interessante, esses são os critérios utilizados para determinar se uma espécie encontra-se em extinção ou não, ou ameaçada de extinção. Vale notar que uma espécie extinta não significa que ela não tenha mais nenhum indivíduo que esteja vivo no nosso ambiente atual. Significa que ela não tem indivíduos suficientes para deixar descendentes de forma adequada, ok?
Tranquilo, pessoal? Quando eu penso nas árvores filogenéticas, que a gente falou agora há pouco, eu também posso representar as espécies extintas. E eu vou representá-las com linhas pontilhadas. Ok? É importante pontuar, galera, que não é necessário que uma extinção ocorra para que outra espécie surja. Assim como também não é correto afirmar que os indivíduos de uma espécie se transformam em outra. O que a gente tem, na verdade, é que essas alterações se acumulam de geração em geração e originam um novo grupo, e é diferente do original. Mas esses grupos podem até ser contemporâneos. O que vale é que eu preciso de variabilidade para poder passar pelo processo de seleção natural, para de fato ter o processo evolutivo, ou seja, para eu ter novos grupos, novas espécies, novas características. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!